Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal Grandes Temas em Nutrição. O vídeo de hoje é continuação do vídeo anterior, que inclusive é o vídeo inaugural aqui do canal, e é feito com base na referência bibliográfica Manual Orientativo Sistematização do Cuidado de Nutrição. Esse material ele é formulado pela Associação Brasileira de Nutrição, a ASBRAN. Bem, pessoal, no vídeo passado a gente começou a conversar sobre esse manual e vimos que ele é dividido em 8 partes. Então, para você que não assistiu o primeiro vídeo, eu convido você fortemente a assistir o primeiro vídeo, porque com certeza ele vai ajudar você a entender o contexto de criação desse vídeo aqui. Bem, e hoje o que a gente vai abordar é a primeira etapa que é descrita nesse manual orientativo, que é exatamente a etapa de triagem de risco nutricional. Bem, e antes de adentrarmos aos instrumentos de realização de uma triagem do risco nutricional, alguns pontos são essenciais de serem destacados aqui. O primeiro, desses pontos é que a triagem do risco nutricional é algo que deve ser realizado nos primeiros contatos com o paciente. Então, se estamos falando de um paciente hospitalizado, a triagem do risco nutricional deve ser feita nas primeiras 24 horas de internação. Se estamos falando de um paciente a nível ambulatorial ou domiciliar, convém que a triagem de risco nutricional ela seja realizada logo na primeira consulta. Exatamente porque essa triagem ela vai revelar o risco que esse paciente tem em desnutrir ou não. E sabendo do prognóstico, da influência que o estado nutricional tem no prognóstico de um paciente, é de fundamental importância triarmos esse paciente. Bem, existem diferentes inquéritos, diferentes questionários para a realização da triagem do risco nutricional, e como vimos no vídeo anterior, alguns deles se destacam por além de triar, ou seja, de dizer o risco que aquele paciente tem, de desnutrir ou não, eles também fazem uma avaliação nutricional desses pacientes. Mas isso é exceção, Um bom inquérito de risco nutricional, um bom inquérito de triagem do risco nutricional, ele não vai necessariamente revelar o estado nutricional do paciente. Não, isso não é uma tarefa de um instrumento para triagem do risco nutricional. Mas dois inquéritos também, além de triar esses pacientes, podem avaliar o estado nutricional. E um deles é a mini avaliação nutricional, que é o inquérito que vamos discutir agora. A mini avaliação nutricional, ela foi desenvolvida para avaliação do estado nutricional de idosos hospitalizados. O que está aqui em amarelo, não à toa, está em amarelo, porque é um ponto muito importante. Quando vamos triar ou selecionar um instrumento de triagem do risco nutricional, é muito importante que tenhamos em mente a qual público aquele instrumento se destina. Como vemos aqui, a mini avaliação nutricional é destinada a idosos hospitalizados. Isso é importante por quê? Porque vamos ver que diferentes instrumentos teve sua criação, seu desenvolvimento direcionado para públicos diferentes. Então a gente vai analisar um instrumento que é para público pediátrico, por exemplo, Então se eu trabalho numa ala pediátrica, convém que eu utilize a MAN, a mini avaliação nutricional? Não. Por quê? Porque ela foi desenvolvida para idosos hospitalizados. E um outro ponto importante é que esses instrumentos, esses inquéritos, são questionários que têm perguntas estabelecidas e respostas fixadas ali naquele questionário. Então eu faço uma pergunta para o meu paciente, aquele paciente vai responder, eu vou olhar aonde aquela pergunta se enquadra e vou pontuar de acordo com o ponto que aquela pergunta recebe. Então, o que é muito importante aqui? Termos em mente, o que a gente viu também no vídeo anterior, a necessidade de treinamento para a realização da triagem de risco nutricional. Lembrando que a triagem não é algo que deve ser feito apenas pelo nutricionista, Todos os que compõem uma equipe multidisciplinar podem realizar a triagem do risco nutricional, sendo necessário, portanto, treinamento, A gente vai ver mais a fundo, como é a organização dos questionários, mas já temos que ter em mente a necessidade de treinamento da equipe e também esses questionários eles podem ser respondidos até mesmo pelo próprio paciente. Bem, então, a soma dos scores da mini avaliação nutricional vai permitir identificar os pacientes idosos com estado nutricional adequado, com risco de desnutrição ou com a desnutrição já propriamente dita. A soma dos scores é exatamente o quê? Como a gente vai ver, a
a pontuação que a resposta a uma determinada pergunta recebe. Você vai somar isso tudo no final e vai receber, né, aí o score final, e é esse score que vai servir para classificar esse paciente. A MAN, ela é um documento bastante extenso, né? A minha avaliação nutricional é bastante extensa, então ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte tem 6 questões, e é a parte que vai ser responsável exatamente pela triagem nutricional. Ela vai dar o quê? O risco nutricional daquele paciente. Mas se aplicarmos esse instrumento em sua totalidade, né, de forma completa, o que a gente vai ter ao final é exatamente a identificação do estado nutricional, né? A avaliação nutricional daquele paciente. E se repetido, né, regularmente, aí é possível também perceber o quê? As mudanças ao longo do tempo. Então, a MAN, a mini avaliação nutricional, ela é considerada uma das melhores ferramentas para a triagem do risco nutricional em idosos. Como falado, né, a MAN ela é um questionário bastante extenso, tem exatamente 18 questões e é agrupado em 4 sessões. Então, a MAN ela vai dar conta de interrogar, né, o paciente sobre próprios aspectos como peso, estatura e perda de peso, né, o que compreende aí a avaliação antropométrica. Vai fazer também uma avaliação geral, né, em relação aos aspectos de estilo de vida, uso de medicamento, mobilidade. Vai também abordar a questão da avaliação dietética, né, que é um indicador muito forte para ser correlacionado com a condição nutricional do paciente, então o número de refeições que aquele paciente realiza, a ingestão de determinados alimentos, a autonomia para comer sozinho, né, lembrando que a MAN é um instrumento direcionado a idosos, então a autonomia para se alimentar é bastante interessante. E um outro ponto é a autoavaliação, a percepção da saúde e do estado nutricional segundo o próprio olhar do paciente. Bem, e aqui a gente já tem a primeira, como falado, né? Esse instrumento, a MAN, se divide em duas partes. Aqui a gente tem a primeira parte, que se a gente for observar aqui em cima, exatamente a parte que vai realizar a triagem desse paciente. E aqui alguns pontos importantes no início, né, já vamos coletar aí as informações pessoais, como o nome do paciente, idade, sexo, altura. Vamos preencher essa parte aqui. E após a gente já passa para o momento da triagem. Então, por exemplo, aqui na pergunta A, ele vai dizer assim: nos últimos 3 meses, houve diminuição da ingesta alimentar devido à perda de apetite, problemas digestivos ou dificuldade para mastigar ou deglutir? E aí a gente tem 3 opções de respostas aqui embaixo: diminuição grave da ingesta, diminuição moderada da ingesta e sem diminuição da ingesta. Então, de acordo com a resposta do paciente, por exemplo, o paciente vai dizer: nossa, eu tive uma diminuição muito grande, eu quase não me alimento mais. Essa pontuação é o quê? É uma diminuição grave, então é a pontuação 0. Eu boto aqui 0. Passo para a pergunta B, para a segunda, né? Ocorreu uma perda de peso nos últimos 3 meses? E aí a gente vai receber a resposta do paciente: nossa, eu perdi mais de 3 quilos, foi uma perda superior a 3 quilos. Ou o paciente não soube informar, né, o que é muito possível. Ou, não, eu perdi entre 1 e 3 quilos. Ou, não perdi peso. Eu vou olhar aqui qual foi a resposta do meu paciente, vou ver a pontuação relativa a essa resposta e coloco aqui. E vou fazendo isso durante todo o meu questionário de triagem. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a soma do que foi respondido pelo meu paciente e a pontuação eu vou anotar aqui. E é exatamente essa pontuação que vai fazer a triagem, que vai refletir a triagem desse paciente, né? Ou seja, se ele tem risco de desnutrição, se ele está sem risco de desnutrição ou se ele já está desnutrido. Pessoal, e aqui a gente já pode refletir sobre uma coisa, que é o quê? A importância do treinamento para a equipe, porque, por exemplo, a gente vai ver aqui no item F que é necessário calcular o IMC. Então, eu vou precisar de ideias básicas como aferir o peso corretamente, a altura corretamente, para que eu possa também ter o IMC de forma correta. Por isso a necessidade de treinamento. Um outro aspecto, né? A forma que vamos realizar as perguntas. Então a gente sabe que tem paciente que. Diferentes pacientes, né? As pessoas são muito diferentes, né? Então tem paciente que tem um nível de compreensão diferente do outro, no sentido de que alguém compreende mais facilmente, outro com mais dificuldade, vai precisar que você use palavras mais simples, para que ele possa te dar a resposta correta, fidedigna ao estado dele, e você pontue aqui fidedignamente ao estado que aquele paciente se encontra. Bem, após somar os pontos colocados aqui de acordo com a resposta dada ao paciente pela pergunta que fizemos, vamos somar esses pontos e anotar aqui. E esses pontos têm que ser bem
somados com bastante atenção. Por quê? É eles que vai orientar os passos seguintes. Então, por exemplo, se o paciente teve de 12 a 14 pontos, né? 12 pontos ou mais, o paciente ele não apresenta risco nutricional. Então, não é necessário prosseguir com a avaliação, já que essa ferramenta ela tem essa parte e tem uma segunda parte que está no slide seguinte que já vamos ver. Mas, se esse paciente ele teve 11 pontos ou menos, ele é um paciente de risco de desnutrição. E aí é necessário continuar com a segunda parte dessa avaliação. E é exatamente essa segunda parte, intitulada de avaliação global, que vai ser responsável por, no final aqui, produzir o resultado da avaliação nutricional desse paciente. Então, novamente, você vai fazendo as perguntas e pontuando. Então, por exemplo, a pergunta J, né? Aqui, ó, pergunta J. Quantas refeições faz por dia? Ah, faço uma refeição, a pontuação é 0. Eu faço 2 refeições, a pontuação é 1. Olha, eu faço 3 refeições, a pontuação é 2. Eu vou colocar aqui, vamos seguindo com as perguntas bem atentamente, né? Então, eu não vou ler esse questionário todo, acho que não é né, interessante, acredito que aquele que tenha interesse pode pausar o vídeo, fazer sua leitura aí. Mas o que é interessante aqui? Você ter bastante atenção ao perguntar e ao receber a resposta, colocar a pontuação pertinente aqui e depois você vai fazer o somatório. O somatório vai estar aqui no finalzinho, né? Aqui no finalzinho, nesse ladinho aqui esquerdo. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o ponto obtido na etapa anterior, né? O ponto da triagem. Aqui o ponto obtido aqui na avaliação global e vai somar essa pontuação. E você vai ver aqui o resultado da soma, você vai ver aqui. Se essa soma foi de 24 a 30 pontos, o estado nutricional desse paciente é normal. Se essa pontuação foi de 17 a 23,5, é um paciente sob risco de desnutrição. E se foi menor que 17, é um paciente desnutrido. Lembrando, né, a mini avaliação nutricional, ela é um instrumento que se destaca por, além de triar o paciente, quando realizado em sua integralidade, ou seja, feito a parte 1 e a parte 2, ela vai fazer também uma avaliação do estado nutricional. E é um instrumento, né, é um inquérito utilizado para fazer triagem de pacientes idosos hospitalizados, principalmente idosos hospitalizados, né? É bastante interessante, dá para a gente ver que analisa, né, leva em consideração muitos aspectos, mas como vimos, é bastante longo, né? E aí vale a reflexão. Será que a gente vai ter tempo de, na prática do dia a dia, aplicar esse instrumento tão longo, né? E aí, por isso, né, respondendo a esse questionário, a gente tem a mini avaliação nutricional na versão reduzida. Essa versão da mini avaliação é importante destacar que ela faz apenas a triagem, né? Então a gente tem aqui perguntas. Também temos 2 perguntas aqui que consideram medidas, o IMC e a panturrilha. Só que, como a gente viu, né, o objetivo dela é exatamente ser mais reduzida, mais enxuta. Porque não sei aqui, né, se os colegas têm experiência na clínica, mas infelizmente temos sempre um número de pacientes maior do que o número de funcionários, né, de integrantes das equipes. Então, muitas das vezes não é possível fazer um questionário tão longo com todos os pacientes. E a mini avaliação nutricional ela está aí para isso, né? Então, por exemplo, aqui só para entendermos, né, na letra F e F1, F2. Se eu não consigo fazer o IMC, porque não é possível pegar peso, pegar a altura do paciente, eu posso fazer apenas a aferição da panturrilha, entendeu? Então você vai adaptando ali para o seu dia a dia e o que vai importar aqui é responder fidedignamente, somar com atenção e avaliar com atenção também, né? Ou seja, ver o score obtido e fazer a leitura aqui do sentido clínico daquela pontuação obtida. E observações importantes aqui, pessoal, é que aferir o peso e a altura aparentemente são coisas muito simples, né? Mas no contexto clínico de hospitalização, muitas vezes nos falta a balança, nos falta equipamentos para fazer a altura, principalmente de pacientes restritos ao leito. Então, tudo isso tem que ser observado e por isso também requer treinamento, né? Então, o joelho, será que se eu não consigo aferir a altura, eu não posso fazer a medida da altura do joelho ou a envergadura, né? Caso também de pacientes amputados, na hora de fazer o IMC, preciso considerar a amputação. E aí, tendo atenção a esses pontos, né, fazendo um bom treinamento da equipe, eu consigo aí ter uma boa triagem nutricional. Bem, mas a MAN, ela não é o único instrumento possível de ser utilizado. A gente tem outros instrumentos. E vamos ver
um deles agora, que é a NRS 2002. E eu acho que uma forma interessante da gente aprender é sempre fazendo comparações. Como vimos, a MAN, né, ela tem o diferencial de também ofertar a avaliação do estado nutricional, o que não é incumbência de um inquérito para a realização da triagem, né? O inquérito de realização de triagem, ele deve nos dar a triagem daquele paciente, a triagem de risco nutricional. Mas a MAN se destaca, pois além da triagem, ela também fornece a avaliação do estado nutricional. A NRS 2002, ela já é o contrário, ela não vai fazer avaliação do estado nutricional do paciente. Ela é um documento que vai fazer exatamente o que é a incumbência de um inquérito de risco, de triagem de risco nutricional. Ela vai fazer a triagem do risco nutricional desse paciente. Mas ela tem um ponto muito interessante. Porque, como a gente viu, a MAN ela é restrita ao público idoso, ou seja, eu preciso de ter um paciente com 65 anos ou mais. A NRS 2002, não. Ela é mais abrangente, porque ela vai incluir o público adulto e o público idoso. Então, basicamente, o paciente adulto e idoso vai utilizar o mesmo formulário que é o NRS 2002. E aí a gente poderia pensar, bem, mas aí o adulto e o idoso, eles vão ser, né, avaliados sobre com o mesmo questionário? Será que isso dá certo? Dá, porque a NRS 2002 tem o diferencial de acrescentar na pontuação final obtida no questionário um ponto para pacientes acima de 70 anos. E por que isso é interessante? Porque a gente sabe que o idoso ele tem uma vulnerabilidade muito maior. E quando você acresce esse um ponto, você está considerando essa vulnerabilidade fisiológica, vulnerabilidade nutricional, né, que pode culminar aí com prognósticos piores pela idade da pessoa. Então, sim, a NRS 2002 ela considera essa particularidade do idoso, acrescentando a pontuação final um ponto para pacientes acima de 70 anos. A gente também vai olhar aqui mais atentamente, né? Mas ela vai englobar pacientes clínicos, cirúrgicos, no âmbito hospitalar e vai considerar também diversas patologias aqui, o que acaba sendo interessante no dia a dia. Ela é mais recomendada no âmbito hospitalar, né, já que ela foi desenvolvida para esse ambiente. A NRS 2002 ela é recomendada pela ESPEN, né? Então, ao contrário da MAN, que é bastante extensa, a NRS 2002 ela é mais enxutinha, ela é mais curtinha. E isso por si só já é um aspecto muito positivo, né? Como eu já falado anteriormente, o tempo de aplicabilidade de um inquérito, ele é sim um ponto a ser considerado. Então, como que vai ser feito aqui? Bem, a gente tem duas etapas, a etapa 1, que é a triagem inicial, e a etapa 2, que é a triagem final. Na etapa 1, a primeira pergunta é: o IMC é menor que 20,5 kg por metro quadrado? Então a gente vai precisar, né, dos dados básicos, como peso e altura, para calcular esse IMC, e vai marcar aqui. Se ele for menor, sim. Se for maior, não. O paciente perdeu peso nos 3 últimos meses? Aí você marca. Se sim, sim. Não, não. Terceiro ponto, né? O paciente teve sua ingestão dietética reduzida? E aí você vai sim ou não, vai marcar aqui. E o quarto ponto, o paciente é gravemente doente? E aí você faz a marcação aqui. Igualmente, né, ter atenção de fazer perguntas claras, de saber perguntar para que você receba a pergunta certa e marque aqui. Se você foi um bom entrevistador, um bom perguntador e esse paciente te devolveu as perguntas corretas, você marcou aqui, aí você vai analisar, que é o que a gente tem aqui embaixo, ó. Se obtiver alguma resposta sim, passe para a segunda etapa. Repetir a cada 7 dias, caso não tenha nenhuma resposta positiva. Ou seja, se tudo for não, eu vou reavaliar daqui a 7 dias. Mas se apenas uma dessas respostas obtiver resposta sim, a gente vai passar para a segunda etapa, que é a triagem final. E aqui na triagem final, a gente vai ver que ele vai considerar tanto a deterioração do estado nutricional quanto a gravidade da doença, né? Ou seja, o grau de estresse. Porque a gente sabe que são dois aspectos muito importantes. Então, aqui, né, são os indicadores nutricionais, que é o que? Basicamente, a redução, a perda de peso. Esses indicadores do estado nutricional vão girar em torno da perda de peso que o paciente teve em um período de tempo determinado. E aqui vai ser o que? Exatamente o grau de estresse que a doença gera naquele paciente. Então você vai analisar, vai marcar a pontuação correspondente e vai fazer o somatório. Pessoal, e aqui na triagem final, na etapa 2, é bem importante a gente estar atento, porque, por exemplo, ó, aqui,
né? Deterioração do estado nutricional. Estado nutricional normal. O que seria estado nutricional normal? Não teve perda de peso, não teve nenhum elemento, tá tudo ok, gestão alimentar tá ok. Então, aqui eu vou marcar, corresponde exatamente a pontuação 0. Mas, por exemplo, se eu fui perguntar, né, como é que tá a questão de alimentação, peso, e aí esse paciente me fala, nossa, eu tive uma perda de peso X em um mês, e essa perda de X relatada pelo paciente equivale a mais de 5% em um mês, ou se não o IMC do paciente está abaixo de 18,5, né? Mais piora das condições gerais, ou aceitação da via oral, né, bastante baixa, entre 0 e 25%, em uma semana, o que eu vou fazer? Eu já sei que é uma deterioração grave, e aí eu vou pontuar 3. Depois que eu analisei a deterioração do estado nutricional, eu passo para a segunda coluna, que é exatamente a coluna que vai avaliar o quê? Vai avaliar a gravidade da doença. Ah, então esse paciente ele tem um requerimento nutricional normal, né? Ou seja, não tem nenhuma doença, nada. Ok, tá ausente. Ah, ele teve uma fatura de quadril, é uma gravidade leve. Ou se não, é um paciente que está aqui mais abaixo, teve traumatismo craniano, teve um transplante de medula. Eu pontuo aqui 3. Então, primeiro eu pontuo aqui, depois eu pontuo aqui, e aí eu vou somar. E é essa soma que a gente vai colocar aqui. Então, vai encontrar uma pontuação tanto para deterioração do estado nutricional, como para a gravidade da doença. Você vai somar essa pontuação. E aí, se essa pontuação for, né, se esse questionário for em relação a um paciente acima de 70 anos, eu vou somar a essa pontuação obtida aqui mais um ponto. E aí, se a pontuação final, já que a correção por idade for maior que 3, eu devo iniciar o suporte nutricional. Ou seja, se a pontuação anotada aqui, né, já considerando a idade do paciente for maior que 3, eu devo iniciar o suporte nutricional, ou seja, esse paciente tem risco nutricional. E bem, pessoal, e aí o que a gente mais uma vez devemos reforçar, né, é a interpretação, saber anotar os dados, saber trabalhar com a pontuação obtida. Bem, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, né, porque eu tive em mente, né, trabalhar um pouco mais a fundo esses aspectos. Muitos colegas acabam tendo dúvidas na hora de preencher esses documentos e aí acaba com o resultado obtido no final não é fidedigno ao que realmente precisa ser avaliado. Qualquer dúvida, escreva aqui, qualquer comentário, qualquer crítica. Lembrando que esse não é um vídeo profissional, mas sim um vídeo de uma concurseira para outros concurseiros, outros colegas que estão aí querendo aprender, revisar um pouco mais sobre os conteúdos abordados. Pessoal, fico por aqui. A gente ainda vai ter muitos vídeos no canal, então convido você a se inscrever, a curtir, a continuar acompanhando aqui, porque vamos trabalhar muita coisa legal ainda, ok? Um beijo e até a próxima.